E havendo discórdia entre eles, despediram-se, dizendo: Paulo está, a palavra bem falou o Espírito Santo ao vosso Pai, por intermédio do próprio profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvirei, então não entenderei. Vendo, verei, e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouvirá, tardiamente, e fecharão os olhos para que já não mais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entender com o coração e só converterão e por mim sejam honrados. Tomai, pois, o conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviado aos gentios, e eles ouvirão. Dita estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contendas. Amém? Aleluia. Por favor, podemos tomar os nossos assentos. Graças ao Senhor por essa palavra e por essa oportunidade que deram para mim de estar aqui para abrir a palavra. Aqui fala que convido, ouviremos, mas não entenderemos. Então, temos necessidade dessa manhã orar ao Senhor que Ele abre os nossos ouvidos espiritual para que possamos compreender e entender a palavra. Lá no livro de Provérbio 4, versículo 7, ele fala: se queremos adquirir alguma coisa, temos que adquirir sabedoria. Porque se nós não tivermos sabedoria ou entendimento ou a compreensão da palavra, vai haver muita confusão e contenda no nosso meio por falta da compreensão. Por uma palavra mal entendida, um casamento acaba. E por uma palavra mal entendida, um país entra em guerra. Então, nós também que estamos aqui, se não entendemos bem e não compreendemos bem a palavra, vamos criar muita confusão. Por isso que temos necessidade dessa manhã, estarmos aqui concentrados para percebermos e compreendermos a palavra. Essa palavra foi dita, o apóstolo Paulo falou com os judeus. Lá em Atos 17, no fim, vimos um naufrágio, que os apóstolos estavam no barco, viajar, mas aconteceu que houve naufrágio e eles saíram a nado até a terra. E aqui em Atos 28, mostra que assim que eles chegaram à terra, eles perceberam que eles estavam numa terra chamada Malta. Uma vez que em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Então, eles naufragaram e saíram a nados. Alguns aproveitaram peças do barco que saíram, outros aproveitaram boias e cada um saiu da sua maneira, mas foram parar todos numa ilha. E eles perceberam que eles estavam numa ilha e essa ilha chamava Ilha Malta. E foram recebidos pelos índios. Os índios que estavam naquela terra receberam os apóstolos, trataram deles e também fizeram fogueira para que eles pudessem aquecer por causa do frio que eles saíram do mar. E ao receber eles, aqui a Bíblia fala que os índios trataram os apóstolos ou as pessoas que
naufragaram com a humanidade. Todos nós sabemos que índio, antigamente nós sabíamos que índio é um assassino. Índio, aqueles que matavam e assassinavam as pessoas. Quando você não falava aramaico ou falava a língua dos apóstolos, naquele tempo você era considerado como um gentio. Então o apóstolo Paulo, eles foram parar na mão desses índios e o objetivo às vezes era assassinar ou criar alguma coisa com o apóstolo Paulo. Mas, aleluia, a Bíblia registra que eles foram tratados com a humanidade. Muitas vezes nós perdemos a humanidade. A humanidade também tem a ver com a misericórdia. O Senhor em Mateus fala que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então aqui os bárbaros receberam os discípulos e eles trataram os discípulos com humanidade. Eles tinham misericórdia para os apóstolos. Eles acenderam uma fogueira para que eles pudessem se aquecer. Muitos de nós, às vezes, perdemos a misericórdia. Tratamos assuntos sem misericórdia. Por isso, nessa manhã, eu queria encorajar os irmãos a recobrar a misericórdia. Aleluia! A humanidade no nosso coração não pode sair. Nós temos que ser misericordiosos. Quando ao trato de um irmão ou ao trato de alguém, temos que usar da nossa humanidade. Há muita gente que perderam a sua humanidade quando para tratar um assunto, ele usa a justiça de uma maneira que esquece que um dia a mesma coisa pode acontecer com ele. Porque quem é misericordioso, ele alcança a misericórdia. Por isso que a Bíblia fala que com critério em que julgar, também serei julgado. Maneira que você trata o outro, ou em algumas oportunidades você também pode cair na mesma situação e você também vai ser tratado da mesma maneira que você tratou. E às vezes a nossa mente é uma mente que esquece rápido. Nós esquecemos assunto muito rápido. Você fez no outro, quando vem para te fazer, você esquece e começa a dizer, não, ele não é misericordioso, ele não tem humanidade, não presta, não sei o quê. Mas esquece que nos anos passados, você tratou as pessoas da mesma maneira. Por isso que aqui registrou que eles nos trataram com a misericórdia, nos trataram com a humanidade. Então vamos usar a nossa humanidade para tratar de um irmão ou de um próximo. Não podemos tratar os irmãos ou o teu próximo com muita rigidez. Temos que usar a nossa humanidade. Versículo 2 vem falar, tendo Paulo, juntando, aleluia, eles acenderam fogo para que o apóstolo Paulo e a sua equipa se aquecessem. E como frio era demais, e também tinha muita gente que necessitava se aquecer, então o apóstolo Paulo foi também apanhar lenha, e ele trouxe um fecho de lenha, atirou no fogo. Dentro desse fecho de lenha, serpente estava lá escondido, e essa serpente, depois de ver a quentura, saltou e mordeu apóstolo Paulo na mão. Os índios, vendo essa situação, eles falaram que esse homem escapou do mar, escapou do naufrágio, escapou do mar e chegou aqui na ilha, ainda é perseguido. Ainda ele é mesmo homicida, amém? Às vezes as pessoas nos julgam segundo o nosso passado. Não nos julgam aquilo que nós somos, mas nos julgam segundo o nosso passado.
Acho que a história do apóstolo Paulo chegou até esses índios, sabendo que ele era perseguidor da igreja, assassino. Ele levava as pessoas na mão dos sumos sacerdotes para serem açoitados, serem chicoteados, e muitos até eram crucificados por causa do apóstolo Paulo. E essa história andou, que até quando o apóstolo Paulo se encontrou com o Senhor Jesus e o Senhor lhe mandou ir para o Ananias para ser cuidado, Ananias disse: Senhor, há muito temos ouvido desse homem, ele é um assassino, então não tem como, eu não tenho como batizar porque ele é um assassino. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui, os índios disseram. Tendo Paulo ajuntado, atirando a fogueira um fecho de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. E quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino. Aleluia! Naquele momento o apóstolo Paulo já não era perseguidor da igreja. Ele era o pregador do evangelho. Então, por causa da cobra, aleluia, aquele povo sabiam que aquela cobra era venenosa e aquela cobra era assassino. Todo mundo que aquela cobra mordia tinha que ser morto. Então, esse homem era mesmo um assassino. Quantas vezes nós não somos julgados segundo o nosso passado? Pessoas não olham que nós somos agora, querem olhar o nosso passado. Nos julgam segundo aquilo que nós fizemos no passado. Então, falaram que esse homem fugiu o mar, versículo 4. Quando bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque salvou do mar, a justiça não o deixou viver. Então ele se salvou do mar, veio para a terra, mas mesmo assim a justiça ainda lhe persegue. As pessoas te julgam segundo a tua situação, aquilo que você passa. Não se importam quem você é ou com quem que você se transformou. Eles só querem juntar o teu erro do futuro com o teu passado. Então ele conseguiu fugir o mar. Se o naufrágio não lhe matou e o mar também não lhe matou, mesmo chegando aqui na terra ainda é mordido pela víbora. Então esse homem era mesmo um assassino. Versículo 5 fala: porque ele, sacudindo réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Amém? Aleluia! O Senhor fala: pisaremos serpentes, beberemos veneno, não nos acontecerá nada. Tudo isso depende de como nós procedemos. Muita gente estranha quando lê esse versículo que vai pisar a serpente, vai beber o veneno e nada vai lhe acontecer. Será que nós andamos como o apóstolo Paulo anda? Depende da nossa intimidade com Deus, amém? Nessa manhã nós precisamos ver como é que está a nossa intimidade com Deus. Às vezes não depende porque, não, eu sou chamado discípulo, não. Como é que é a tua intimidade? Depois, as pessoas que nos acusam, eles próprios mudam a conversa. Eles falaram que esse homem é um assassino, é um homicida, fugiu do mar e chegou aqui, ainda a víbora lhe persegue. Depois eles mudaram das suas opiniões, amém? Versículo 6 fala:
mas eles esperavam que ele tivesse encha ou cair morto de repente. Mas depois de muita espera, vendo que nenhum mal lhe sucedeu, mudaram-se de parecer. Diziam-se ele um Deus. Amém? Aleluia! As pessoas que nos acusam, às vezes nós não precisamos justificar quem nós somos, ou se apresentar quem você é, explicar às pessoas. O que nós devemos fazer é mudar o nosso procedimento. Eles, ao ver que nada aconteceu com o apóstolo Paulo, eles mudaram das suas opiniões. Amém? Aleluia! Quem te acusa hoje, amanhã ele vai mudar sua opinião por causa do teu procedimento. Nós precisamos mudar do nosso procedimento. Somos acusados, somos condenados por causa do nome do Senhor. Mas o nosso procedimento vai fazer que as pessoas mudem da sua opinião. Amém? Aleluia! Eles de repente mudaram a sua opinião e começaram a dizer que ele era um quê? Um Deus. Aleluia! Hoje, aquele que te acusa, um dia vai te chamar de um pequeno Deus. Amém? Não importa a acusação. A nossa acusação não é porque nós entramos em negócio das pessoas, ou porque roubamos algo de alguém, ou porque fomos arranjar a briga. A nossa acusação é por causa do nome do Senhor. Amém? Nossa acusação é por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que aquele que me acusa, tanto faz no serviço, tanto faz vizinho, tanto faz os amigos, um dia vão nos chamar de pequeno Deus, por causa do nosso procedimento. Como nós temos nos procedido, ou como é que nós andamos perante os vizinhos, perante os amigos. Muitos damos crédito. Às vezes, a acusação é feita, mas o nosso procedimento dá crédito com a acusação. Há pessoas, há situações que você nem precisa defender. Né? Quando vem falar, não, aquele aí é assim, é assado cozido. Há pessoas que dizem, não, eu meto minha mão no fogo por causa dessa pessoa, porque eu conheço a pessoa. E isso aqui não é procedimento dele. Tem pessoas que, quando falam que aquela pessoa é assado cozido, é mesmo. O procedimento dele confirma aquilo que as pessoas estão te acusando. Mas nessa manhã, nós precisamos mudar o nosso procedimento. Andar segundo Cristo. Aleluia! Andar segundo Jesus andou. Aleluia! Eles mudaram da sua opinião e começaram a lhe chamar, diziam-se ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a homens, principal da ilha, chamado Pablo, qual nos recebeu, hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre. O pai do Paulo foi visitá-lo, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Então, houve um lugar, e lá naquele lugar havia um homem chamado Pablo, e o filho do Pablo tinha disenteria, estava a passar por situações, e o apóstolo Paulo foi para lá, colocou as mãos sobre este homem, e ele foi ser curado. Começaram a trazer todos os enfermos da cidade, e todos eles eram
curado. Amém? Nós precisamos andar com Jesus. Aleluia! É bom andar com Jesus. Lá em Salmo que lemos, no fim ele fala: certamente habitarei na casa de Deus. Nós não somos visitantes, nós somos habitantes. Amém? Quem visita, coloca a mão no ar. Nós não somos visitantes. Os meninos falaram que todo aquele que nele crê, ele deu poder de ser feito filho de Deus. E o filho permanece na casa do Pai. O filho não vem fazer visita na casa do Pai. O filho habita na casa do Pai. Então, se nós habitamos na casa do Pai, nós vamos andar como Jesus andou. Não podemos ser como o povo de Israel, que gostava dos efeitos de Deus. Amém? Muitos de nós só queremos os efeitos de Deus. Aquilo que Deus faz na tua vida. Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus dá pão, Deus dá água, Deus faz milagre de peixe. Mas não queremos saber da lei de Deus. O que te preocupa? É os efeitos de Deus ou a lei de Deus? Hein, irmão? O que nós queremos? É aquilo que Deus faz em nossa vida, ou queremos saber de como Deus opera em nossa vida? Como é que é a lei de Deus em nossas vidas? Muitos só querem saber que venha Jesus, vai ser curado, venha Jesus, vai ser abençoado, venha Jesus, a tua vida vai mudar. Mas se lhe falarem que venha Jesus, que a tua alma vai ser transformada, não aceitam. Amém? Graças a Deus que apóstolo Paulo, ele andou com Deus e ele fez aquilo que Jesus falou lá em Atos 9. Importa que esse homem sofre por causa do meu nome. E ele fez isso. Vimos que ele foi levado diante dos reis, foi levado nas cidades, foi açoitado, sofreu naufrágio, sofreu situações por causa do nome do Senhor. E teve a oportunidade que, quando trazia um enfermo para a sua vida, ele orava e os enfermos eram curados. A nossa santidade ou a nossa maneira de viver, nós, quando oramos para alguém, aquilo que nós oramos acontece, porque nós somos filhos de Deus. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais os distinguiram com muita horários, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo todo o que era necessário. Nós saímos para ir pregar o Evangelho. Nós éramos enviados, às vezes só com transporte. Amém? Muitas vezes saíamos para ir propagar o Evangelho numa cidade. Às vezes éramos só enviados com transporte. Não tínhamos contato. Não tínhamos onde chegar para hospedar. Você pegava a tua Bíblia, um lençol e o teu dinheiro de transporte para a táxi. Vai para pregar o Evangelho numa das províncias aqui em Angola. E logo que você chegava, se não conseguir abrir as casas, você ficava na rua. Mas se você consegue abrir a casa para a propagação do Evangelho, no teu regresso, os irmãos te abençoam. Amém? Você é abençoado porque você foste lá, pregaste o Evangelho
e eles pegam tudo que tem batata, tem não sei o que, e arrumavam um quibuto para levar para a viagem. Então isso aconteceu com o apóstolo Paulo, depois dele fazer milagre, curar os enfermos, e ver que a serpente mordeu, mas mesmo assim ele ainda permaneceu vivo. Não sei se os irmãos estão a entender quem é a serpente. A serpente estava no princípio. Lá em Gênesis havia a serpente. Quem enganou a Eva e o Adão foi quem? A serpente. Apocalipse fala que a serpente, ele se transformou em dragão, porque comeu muito pó da terra e bebeu muito sangue. Essa serpente foi pegar carne errada. Aleluia! Muitas vezes a serpente pegou carne errada. Carne do apóstolo Paulo não era para comer, porque o apóstolo Paulo, ele representava como filho de Deus. Por isso que não lhe causou danos. Quando você é filho de Deus, a serpente não consegue te danificar, porque você tem o sangue de Jesus. Amém? Nós comemos carne de Jesus e bebemos sangue de Jesus. Amém? Você que ainda não é batizado, você que ainda não parte pão, você precisa apressar ser batizado para poder começar a participar na mesa. Comer do pão e beber do sangue é comer o pão, a carne de Jesus e beber do sangue de Jesus. Por isso que aquela víbora, ele só dava medo naqueles índios. Mas no apóstolo Paulo aquilo não era nada, porque ele andava com Deus. Amém? Então, tudo que ele fez milagre, curou e foi salvo do naufrágio, foi salvo da mordida da serpente. E chegou a hora, foi arranjado um navio para eles continuar a viagem. Imagina que toda a comida que eles tinham estragou no mar, tudo deitaram no mar por causa do naufrágio, e os irmãos tiveram que arranjar a provisão para o apóstolo Paulo. Amém? Aleluia! Os irmãos tiveram que arranjar a provisão de alimento para aqueles que iam viajar. Versículo 11. A cabo de 3 meses, mostra que o apóstolo Paulo, depois de terminar a viagem, ele ficou 3 meses embarcado. Eles embarcaram durante 3 meses no navio de Alexandrino, que envermaram na ilha e tinham por emblema discursos. Tocando um Siracuso, ficamos ali 3 dias. Dando bandejado, chegamos a Rijo do dia seguinte. Tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Patioli, aonde achamos alguns irmãos que nos rogaram, ficamos com ele 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali, irmão, ouvindo notícias, nossa viagem ao nosso encontro até a praça do Ampio, e 3, vendo os Paulo, dando por isso a graça a Deus, sentiu-se mais animado. Amém? A presença dos irmãos nos anima, amém? Aleluia! Às vezes nós ficamos muito tristes quando os irmãos não aparecem. A presença dos irmãos, ele representa a presença de Deus. E quando nós vemos a presença dos irmãos, nós somos animados, amém? Aleluia! Nós precisamos nos alegrar quando você se encontra com um irmão. Então o apóstolo Paulo chegou numa cidade de Roma. Só vendo a presença dos irmãos, ele ficou animado.
aqui no versículo 25, vou pular por causa do tempo, ele estava a se despedir. Então ele disse essa palavra aos homens. E havendo discordiado entre eles, despediram-se dizendo: Paulo, estas palavras bem falou o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, ele lhes pregava a palavra. Bastou o apóstolo Paulo começar a falar da morte e da ressurreição, eles decidiram despedir, não ouvir, porque muitos não criam na morte e a ressurreição de Jesus. Então, quando se levantava alguém para pregar acerca da morte e a ressurreição, isso trazia problema, trazia confusão na igreja, porque alguns deles não criam da morte e da ressurreição. E alguns não criam em Nazareno, não criam em Jesus. Por isso que eles despediram. Havendo-lhe ele marcado um dia, vieram grande memória ao encontro do Paulo, na sua própria residência. Então ele, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. Falando do reino de Deus, é falar da morte e da ressurreição de Jesus. Se você não falar, se você falar do reino de Deus e não falar de Jesus, está errado. Amém? Quando nós falamos do reino de Deus, temos que falar de Jesus, da sua vinda, do seu viver, da morte e da ressurreição. Então, eles, como percebiam que Paulo já ia entrar nesse assunto, eles disseram: Paulo, isso aqui vamos te ouvir no outro dia. Houve alguns que ficaram persuadindo pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discórdia entre eles, despediram-se, dizendo: Paulo, esta palavra bem falou o Espírito Santo aos vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando dizia: vai a este povo, diz-lhe, de ouvido ouvirei. Aleluia! De ouvido ouvirei. Muito estamos a ouvir, mas não estamos a entender nada. Você precisa ouvir e também precisa entender e compreender. Por isso que ele fala que de ouvido ouvirei. De ouvido, diz este, de ouvido ouvirei, e não entenderei. Vendos, verei, e não perceberei. Porque o coração deste povo se tornou quê? Endurecido com os ouvidos, ouvirão, tardiamente fecharão os olhos, para que jamais vivam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não endureça o seu coração. Na parábola do semeador, o Senhor lançou a semente em uma terra que havia rocha, amém? Uma terra rija. E essa terra mostra que foi uma terra onde passava muita gente. Às vezes o nosso coração torna duro com a palavra. Os irmãos falam, trazem a palavra, os irmãos vasculham a Bíblia. Nós muitas vezes vasculhamos a Bíblia para procurar alguma coisa que possa satisfazer o teu coração. Mas porque o nosso coração se tornou duro. Por quê? Porque passa muita gente no nosso coração. Nós temos passado muita situação. Às vezes, quando você passa muita situação, e a situação endurece o nosso coração. Amém? Muitos passam situações, mas essa situação não pode endurecer o nosso coração. Nós, às vezes, passamos situações,
E essa situação, em vez de nos ajudar ou nos amolecer, as situações vêm fazer que endurecer o nosso coração. Então, essa terra pegajosa, essa terra cheia de rocha, é uma terra que muita gente passa. Cada pessoa passa, dá o seu choque. Toda a gente passa, dá a sua pancada. E pouco a pouco, a terra vai endurecer. Se ir para Viana, né? Se os irmãos irem para Viana ou para Oja ainda, ou para aqueles lados da Mabor, você vai encontrar terra que quando chove é lama. Quando chove a água já não vai. Por quê? A terra se tornou dura. Nós que vivemos nessas áreas, temos a facilidade de choveu, secou. Amém? Quem vive nessa área tem essa experiência. Choveu, secou. Mas quem vive lá em Viana, Mabore, quando chove é uma preocupação. Por quê? Nós também vai chegar um tempo que também vamos entrar na mesma situação. Por quê? Porque há muita gente pisam a terra. Aleluia! Todas as vezes que nós pisamos a terra vai se encaixar. Amém? A terra vai se acarcar. E os caminhões passam, esse passa, carro pequeno passa, as pessoas pisam. Daqui a nada, a terra vai se tornar como em Viana. Hoje ainda chove, a água já não vai. Chove e fica lama. Por quê? Por causa das pancadas. Muitos de nós, o nosso coração também se tornou dessa forma. Palavra vem, já não entra. Os irmãos falam, vem louvor, vem palavra, ministram aqui um livro de Apocalipse. Parece que não se falou nada. Por quê? Porque a nossa terra foi muito pisada. Nós ouvimos as pessoas, muita gente passa no nosso coração, muita gente transita, vão e volta, deixa a palavra, alguns martelam, alguns batem com pau, alguns com pesos não calculados. Então o que vai acontecer? O coração se torna duro. Amém? O nosso coração fica endurecido, que a palavra não entra. Mesmo nessa manhã que estamos, alguns só estão a ouvir, mas não estão a entender nem compreender. Porque nosso coração ficou um coração que é endurecido. Precisamos trabalhar o nosso coração. O que nós precisamos proteger é proteger o nosso coração. Lá em Hebreu fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Amém? Aleluia! A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ele entra e ele faz separação. Nós precisamos abrir o nosso coração, dar espaço no coração, dar espaço que a palavra entra e a palavra trabalha no nosso coração. Muitos de nós, a semente cai e a semente é sufocada. Tem muitos assuntos no nosso coração que tem matado a palavra de Deus. E a maneira de mostrar que a semente está germinando é a prática. Amém? Aleluia! É a prática da palavra. Nós precisamos tomar a palavra e fazer o quê? Praticar essa palavra. Não somente ouvir. Parece que toda vez que se fala da palavra, mas as coisas ficam difíceis. Então, que nessa manhã, o nosso coração seja uma boa terra. Essa terra que o semeador saiu a semear e ele lançou a semente nessa terra. E essa semente ele germina de 30 a 60, de 100 por 1.
Todos nós precisamos dar fruto. A Bíblia fala que nós precisamos dar fruto. Tem a obra da carne e tem o fruto do Espírito. Toda vez que a palavra é plantada no seu coração, você precisa mostrar o efeito da palavra. Quando é que nós cremos que a palavra fez efeito? Quando há a prática da palavra. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Aleluia! Que essa palavra germina no nosso coração. Não só ouvir, mas também entender. Não só ver, mas ver e guardar e praticar a palavra. Deus abençoe. Amém?